Olá! Em todo o Brasil, de acordo com a CNC, a Confederação Nacional de Comércio, Serviços, Bens e Turismo, o setor teve perdas de 174,4 milhões de empregos em 2020. Com a necessidade de adotar o distanciamento social e evitar aglomerações, a atividade turística foi diretamente afetada. Pontos turísticos foram fechados, voos suspensos, eventos cancelados, fronteiras interditadas, hotéis, pousadas, bares e restaurantes obrigados a fechar as portas. De acordo com a Brastou, a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, as vendas caíram de 50% em relação a 19 bilhões apurados em 2019. A perda de empregos no setor foi estimada em 1 milhão de vagas, incluindo funcionários diretos e indiretos. E em busca da retomada do setor, uma startup de turismo criada na região de Campinas oferece ferramentas tecnológicas que facilitam a organização de experiências turísticas por cidades. E a gente conversa agora com um dos criadores deste aplicativo, a professora Laura Santi. Eu digo professora Laura Santi porque ela é lá do Núcleo de Comunicação da PUC, né? Na época em que eu fiz faculdade na PUC, a gente lembra que era turismo, RP, o pessoal tudo ali perto daquele mesmo setor. Professora, seja bem-vinda e me conta sobre esse aplicativo. Ele surgiu na pandemia, ele já existia. Fala um pouquinho dessa história da criação e parece que você, inclusive, criou esse aplicativo com 2 ex-alunos. Me fala. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mirna. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e conversar com as pessoas que assistem o seu programa e que informa tantas pessoas, né? Eu fui professora na PUC de Campinas durante muitos anos, também fui professora lá no SENAC, em Águas de São Pedro. Minha área realmente é turismo, eu sou formada em turismo e fui professora e tive a graça de ter muitos alunos. E mais tarde fui fazer justamente sociedade com um deles, com o Silvio Campos. Meu outro sócio, também fundador da Visit, é assim que a gente diz charmosamente no linguajar das startups, né? Ninguém mais é sócio, todo mundo é fundador, né? E aí tive a graça de conhecer o Vitor Anguinoni, que não foi meu aluno, mas é também uma pessoa que eu gosto muito e que eu respeito muito. Ele é advogado, especialista também na área de turismo e que é filho da PUC, que nem eu, o Silvio, e ele também. E aí, como foi esse aplicativo, essa ideia, como surgiu? Conta para mim um pouquinho dessa união de vocês três. Olha, Mina, não foi durante a pandemia, foi antes, tá? Você fez essa pergunta e eu, meio emocionada aqui com o início, não falei. Mas a verdade é o seguinte, de tantos anos que eu já tenho de janela na área de turismo, e discutindo um pouco sobre o turismo na cidade de Campinas, onde eu pertencia ao Conselho Municipal de Turismo, ao Convention Bureau da cidade, né? Fui diretora. A gente via na região toda, incluindo aqui no Circuito das Águas Paulista, o quanto a gente tinha de coisas legais, interessantes para fazer em turismo e o quanto a gente não conseguia comprar, não conseguia descobrir o que fazer. E olha que a internet já existia há muito tempo. E nós sentamos para conversar sobre isso. Olha, como é que nós vamos fazer para conseguir ligar a demanda com a oferta turística? E foi assim que surgiu a Visit, nesse nosso genuíno interesse de ajudar as pessoas que trabalham no turismo a receber pessoas que queriam conhecer a nossa região. Isso foi quando? Olha, isso foi assim concretamente delineado a partir de 2019. As ideias surgiram em 2018, mas a gente começou a desenvolver a plataforma em 2019. Para azar nosso, Mirna, ela ficou pronta em fevereiro de 2020. O nosso MVP estava pronto para ser estreado, validado pelo mercado
e aí tudo fechou por causa da pandemia. Imagina a nossa cara, hein? É isso que eu ia perguntar. Num momento como aquele, de todos os setores impactados, principalmente turismo, hotelaria, como foi então emplacar essa plataforma, fazer com que ela fosse uma alternativa para aqueles que queriam visitar, ou vocês tiveram que naquele momento mudar a rota dos negócios? Olha, a primeira coisa que a gente fez foi tomar pé da situação, né? Porque lá em março do ano passado a gente não tinha ainda tanta noção de tudo que a gente iria viver nesse, bem se dizer, um ano e meio seguinte, né? E aí, né, nós fomos de tentativa e tentativa, testando, conversando com as pessoas, apresentando a ideia, sempre à distância, até que nós chegamos ali em outubro de 2020 e nós fizemos testes para valer. Sempre com todo o cuidado para fazer mesmo a manutenção da saúde e evitar, né, o contágio pela Covid. Nós fizemos alguns testes, deu tudo certo. Ainda assim, nos recolhemos, startup é assim, ainda mais na área de tecnologia, né? Fizemos alguns ajustes, melhoramos. Já tínhamos como definição a proposta de atender aos anfitriões, as pessoas que queriam investir, ter negócios na área de turismo, mas não sabiam muito como e não tinham força, às vezes, para expor o produto no mercado. E aí nós fizemos esses contatos, colocamos isso para funcionar. Estávamos assim super animados de novo no início deste ano, 2021, quando de novo a gente teve lá, eu já nem sei mais que onda, se for a segunda, se for a terceira, mas enfim, nós paramos de novo e tivemos que segurar aí o nosso desejo de continuar ofertando experiências presenciais. E aí agora, mais recentemente, com realmente a vacinação já bastante ampliada e as pessoas já vacinadas com a primeira dose e uma parcela razoável com a segunda dose, nós resolvemos, então, sair e realmente levar a mais pessoas o conhecimento da nossa plataforma. Que tipo de experiência vocês oferecem para quem acessa a plataforma? Mirna, a ideia de experiência em turismo, ela nasce como se fosse um contraponto ao que a gente chama de turismo de massa. Nós gostaríamos, nosso desejo ainda, mas nós gostaríamos de que as pessoas pudessem conhecer melhor outras pessoas, lugares e participar de atividades, literalmente vivenciar uma experiência. Então, a gente tem muito gosto em dizer que a nossa plataforma é uma plataforma de experiências. E essas experiências, elas envolvem contato com a natureza, aprender a fazer alguma coisa, passeios guiados, caminhadas, atividades de gastronomia. Aliás, nós temos uma experiência muito legal, que a gente chama de Vigital. É uma experiência ao vivo no digital. E é uma maneira da gente envolver pessoas. Nosso desejo, aliás, eu falo que todo turismólogo, toda pessoa que trabalha com turismo, tem uma necessidade, um desejo muito forte de receber e encantar pessoas. E é isso que a nossa plataforma faz. Une pessoas que querem encantar outras pessoas. A gente falou desse período, Laura, de construção da plataforma, vocês verificaram funcionalidade e tudo mais. Quanto foi gasto nesse processo e em quanto tempo a startup, vocês acreditam que a startup consiga esse investimento de volta? Mirna, nesse processo que a gente, olhe bem, hein? Você veja, eu tenho mais de 30 anos de cadeira no ensino. Eu sou literalmente do século passado. A primeira coisa que eu precisei fazer foi me adaptar à ideia de startups. As startups têm uma lógica um pouco diferente de negócios mais tradicionais. Quando eu ensinava custos na universidade, eu tinha uma preocupação muito grande de falar para o aluno, olha, você tem que alcançar logo o ponto de equilíbrio e estabelecendo aí as suas margens de contribuição para aferir lucros e assim por diante. Quando a gente fala de startup, a gente sabe que a gente tem um longo caminho
para primeiro ganhar mercado e depois buscar o retorno. Nós já investimos mais de 3 dígitos nessa nossa plataforma e sabemos que vamos ter que investir mais, teremos que passar por rodadas de investimento e teremos que ter muita resiliência para chegar ao lucro e finalmente entender que temos um negócio que de fato deu certo nesses moldes tradicionais. Como startup, nós estamos indo muito bem e eu estou assim relativamente feliz com a nossa condição de fazer justamente esse encontro entre oferta e demanda, e é assim que a gente vai prosseguir mais um tempo. A sua atuação na vida acadêmica, ela também influenciou de certa forma nessa construção e em algum momento esta startup também busca apoio, por exemplo, das universidades aqui em Campinas ou não? Olha, para ser franca para você, eu já fiz muitas palestras. Não fiz aqui para nenhum curso de Campinas, mas já fiz para cursos de muitos lugares do Brasil. Hoje, com essa facilidade, né, de podermos falar à distância, né, por meio de plataformas eletrônicas, a gente tem tido a oportunidade de ser convidado para falar em muitas universidades. E o que mais atrai professores e alunos das universidades é justamente essa abordagem que nós fizemos, que é entender que o turismo tem sim uma forte ligação com a tecnologia. Nós começamos lá atrás justamente para fazer a gestão de assentos em avião. Quem foi o precursor do nosso setor de uso de tecnologia foi a aviação civil. Mais tarde, a gente buscou utilizar bastante as plataformas para a gestão de meios de hospedagem. Depois, na área de locação de automóveis. Mais recentemente, na reserva de assentos para bares, restaurantes e eventos, baladas. E só agora a gente tem falado daquilo que é a razão de ser do turismo, Mirna. A gente viaja motivado por algum tipo de atrativo, por alguma atração turística, alguma coisa que nos faz sair de casa. Mas não tínhamos acesso a reservas dessa natureza à distância. Então, quando eu, diante dessa experiência de dar aulas, de conversar com as pessoas, eu percebi isso, nós saímos realmente à frente e fomos buscar como oferecer isso para o mercado. Então, os alunos têm ficado muito empolgados, os guias de turismo também. O turismo rural, mais do que nunca, eu tenho uma forte ligação com o turismo rural consciente, e a gente tem levado essa opção das pessoas poderem estar no marketplace de experiências turísticas, de ser parte de uma grande vitrine, onde as pessoas podem entrar e escolher o que querem fazer. Então, isso atende o consumidor final, o turista, mas atende principalmente aos anfitriões. Então, assim, as escolas estão muito interessadas em discutir comigo e com outros parceiros como os seus alunos devem olhar para o mercado de trabalho, não mais em busca de um emprego, mas em busca de alguma forma de ajudar a gerar negócios que possam propiciar emprego e renda. Laura, você mencionou duas coisas que, assim, eu gosto muito, inclusive aqui no Ser Empreendedor, antes da pandemia, a gente falou sobre o turismo rural, aqui em Campinas, inclusive no sítio São José, que é um pouco ali atrás do aeroporto de Viracopos. A gente tem outros modelos aqui, a gente sabe que a maior parte são de famílias que tentam buscar através do turismo rural, que não aconteça aquele êxodo e que a família consiga sobreviver. De que forma, então, uma plataforma como a sua consegue ajudar essas famílias para que elas continuem empreendendo no campo, ainda mais nesse período de pandemia? Olha, Mirna, eu pertenço, conforme falei para você, de um coletivo, de uma rede nacional de turismo rural consciente. Na verdade, eu assumi este ano a coordenação nacional da rede. E uma das nossas preocupações, a gente lá se divide na organização em grupos de trabalho. Nós temos um GT que especialmente se preocupa sobre questões de mercado, eu sou a coordenadora desse GT, e um segundo GT que fala em políticas públicas e inovação. O turismo rural no Brasil é uma daquelas, desculpa a expressão, uma daquelas jabuticabas que ninguém entende.
turismo rural não é uma coisa nova, ele nasce lá nos anos 80, a gente tem como precursores no Brasil a região da cidade de Lages, lá em Santa Catarina, e Venda Nova do Imigrante, lá na região do Espírito Santo, no interior da Serra do Espírito Santo. Nós falamos disso desde os anos 80, portanto é um negócio que já deveria estar muito mais maduro do que está hoje. E nós respeitamos e compreendemos justamente isso que você falou, a necessidade do campo ter diversidade na sua receita e criar com isso a manutenção de jovens e outros trabalhadores da zona rural no campo. Eu diria até mais à frente, temos também um coletivo Mulheres do Turismo Rural, e a gente não tem medo de afirmar, já há pesquisas sobre isso, de que o turismo rural na propriedade rural nasce por obra e graça e muito trabalho da mulher. É a mulher empreendedora que abre sua propriedade para fazer uma produção associada à produção agropecuária, para receber pessoas, mostrando o que ela sabe fazer e o que tem de belezas dentro da sua propriedade. Mas o governo brasileiro, só recentemente, foi instado a buscar alternativas para entender que o turismo rural faz parte das atividades da propriedade rural. No Brasil, hoje ainda, para espanto de todos nós, um produtor rural não pode exercer legalmente as atividades de turismo rural, ele precisa abrir uma segunda empresa. Olha que absurdo! Mesmo estando trabalhando dentro da propriedade dele, usufruindo e mostrando e continuando a vender os produtos que ele tem dentro da propriedade dele. Então, assim, eu louvo que o Sítio São José esteja nessa área. O turismo rural é tão resiliente quanto o turismo de maneira geral, e eu louvo que essas pessoas sejam persistentes a ponto de permanecerem na área. Se Deus quiser, com o trabalho dos coletivos, das entidades da área, nós vamos conseguir aprovar a lei e a gente vai conseguir ter um exercício do turismo rural de forma regular. O que é que a nossa plataforma pode fazer de bem para todos esses empreendedores? É ser uma vitrine para expor, mostrar, reunir experiências que ele tenha no sítio, na propriedade dele, para que qualquer turista, qualquer pessoa interessada em ir lá conhecer, possa conhecer a experiência oferecida, reservar, ir lá com tranquilidade, com segurança, usufruir do que ele tem a compartilhar. E uma última questão, você mencionou também as parcerias. Elas são essenciais para a vida da plataforma? Sim. Para toda a área de turismo, né, Mirna? A plataforma precisa de parceiros que acreditem que podem colocar o seu produto aqui para que a gente possa expor e receber reservas. Nós precisamos que o turismo rural, assim como outros segmentos da área de turismo, percebam que não é o turismo de uma cidade que faz a alegria de um turista, mas é um turismo composto, regional, aberto, franco. Eu sempre falo para os colegas do turismo rural, a sua propriedade está recebendo, mas você pode indicar a propriedade vizinha, a cidade vizinha, o seu outro parceiro de negócios, assim como você pode vender eventualmente algum produto de algum produtor vizinho. O turista quer isso. A pessoa vem aqui para Jaguariúna ou vai ali para Olambra, mas ela também pode conhecer Campinas, ela também pode ir para Indaiatuba, ela pode chegar até Pedreira, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro. Quando as pessoas estão viajando, elas não têm que manter aquele respeito que nós aprendemos na geografia da escola, né, Mirna? Olha, aqui acaba o município, aqui começa outro. Nós sequer respeitamos limites de países. Se nós não temos impedimento, nós vamos conhecendo como turistas. A nossa imaginação e o nosso desejo de conhecer pessoas e lugares não tem fronteira. E é isso que a gente pode ajudar. E é isso que o turismo é. Um pensamento e uma oportunidade de conhecer pessoas e lugares sem fronteira. Por isso eu acho que a Visit, vzit.com.br, é uma plataforma que vem justamente oferecer essa condição. Conheça de mais de um lugar durante a sua viagem.
nós temos hoje pouco tempo, e nunca uma pandemia nos deu tanta noção de tempo. Nós hoje temos muito desejo de sair de casa e conhecer pessoas e novos lugares. A plataforma permite isso e que você faça isso com segurança. Reserve antes, dê previsibilidade para o anfitrião, faça com que ele saiba o que ele vai ter que atender e o que ele vai poder contar no negócio dele. E você que está fazendo a reserva, tenha a tranquilidade e a segurança de que seu lugar está assegurado, sem fila e com toda a qualidade possível. É isso que eu acredito. É turismo de pessoa para pessoa. Muito legal, Laura. Obrigada pela sua participação. E quem sabe a gente volta a se falar em breve, mostrando aí o pleno funcionamento da plataforma. Muito sucesso para vocês. Muito obrigada, viu, Mirna? A plataforma está funcionando, ela está no ar. Basta você entrar lá, www.vzit.com.br. Sejam bem-vindos. Vamos passear. Tá certo, então. Tchau. E a gente volta já já, falando justamente, olha, a gente vai conversar com uma pessoa que é considerada a embaixadora da Visit na cidade de Olambra, conhecida como Cidade das Flores, e ela vai falar justamente sobre como a plataforma tem ajudado no seu trabalho. A gente volta já já, não saia daí. De volta com o Ser Empreendedor e a gente continua falando sobre turismo, só que agora nós vamos conversar com a Ivone, que é de Olambra. Olha, e ela tem aqui, de acordo com o que foi me enviado pela produção, ela transforma necessidades dos turistas em serviços ou produtos que possam ajudá-las a ter uma experiência mais autêntica e completa em sua viagem à cidade. A gente lembra que Olambra já fizemos Ser Empreendedor, já fizemos Meio Ambiente, já fizemos cobertura, por exemplo, de um grande evento que nos últimos anos, inclusive em função da pandemia, ele foi cancelado, a Expo Flora. Mas a Olambra é conhecida como Cidade das Flores, né? E por isso a gente vai conversar com ela agora. Ivone, seja bem-vinda. Por que nesse seu negócio você resolveu ser a embaixadora dessa plataforma que trata aí dessa forma tão, usando o turismo e a tecnologia tão próximos para oferecer experiências para as pessoas? Bom, obrigada pelo convite. Bom, é um prazer estar aqui participando do programa. E, na verdade, para mim é um grande prazer, né? Eu acabei ganhando esse apelido de embaixadora da Visit em Olambra. Foi uma história bem engraçada. Quando a Visit começou a trazer, né, essa proposta para cá, eles começaram a conversar com os empresários e aí eles falavam assim, viu, você já falou com a Ivone? Aí eles iam no outro empresário, você já falou com a Ivone? Porque eu já trabalho com eles já há alguns anos, né, com a minha própria empresa, que eu trabalho com informações turísticas e tal. E aí acabou rolando esse bate-papo e, para minha surpresa, eram pessoas que eu já conhecia, né, o Silvio, a Laura e tal. E aí foi assim um casamento, né, porque eu acredito muito nessa proposta do turismo de experiência. E aí eles vieram com uma ferramenta maravilhosa e aí só uniu o útil ao agradável. Conta um pouco pra gente como é o seu trabalho e como ele foi afetado nesse período de pandemia. A gente sofreu bastante aqui em Olambra por conta da pandemia, né? Eu trabalho com informação turística, então eu tenho um site chamado Portal de Olambra e eu também trabalho com materiais impressos, então sou eu que faço o mapa turístico, guias, roteiros e tudo mais. E assim, se o turismo acaba na cidade, né? Se a gente fica impedido de trabalhar, porque a pandemia acabou fechando mesmo para o turismo, o meu trabalho acaba junto com eles, né? Então, eu fiquei parada por meio ano, né? Eu cheguei em março, eu liguei para todos os meus clientes, eu falei, gente,
vamos dar um pause, né? Vamos dar uma paradinha. Eu sei que vocês estão num momento muito delicado, então, se vocês param, eu paro e a gente vai encarar isso aí juntos, né? Então, realmente, aqui foi bem, bem difícil, né? Mas depois que o tempo foi passando, as empresas foram reabrindo, e aí em setembro a gente viu aí um momento de uma explosão no turismo aqui da cidade, por conta porque o setembro é o mês da Expoflora, né? O mês que sempre acontece a Expoflora aqui em Olambra, e ela não aconteceu. E aí os ônibus começaram a vir, trazer os turistas, e aí o movimento foi crescendo, e a gente viu uma coisa, assim, muito nova aqui. E aí realmente começou a retomada do turismo, graças a Deus, porque já estava há muito tempo parado, né? Quando os turistas chegaram aí, como você mencionou, não teve um dos maiores eventos, se não o maior evento da América Latina no que diz respeito à produção e ao mercado de flores e plantas ornamentais. Como foi que você conseguiu, então, pensar qual era a forma que você poderia apresentar a cidade e fazer com que as pessoas tivessem uma importante experiência turística? Você sabe que foi uma coisa engraçada, né? Porque existia aí uma ideia, uma concepção de que durante muitos anos, né, de que Olambra só vivia de Expoflora. Então as pessoas tinham essa mentalidade de que vir para Olambra era vir para a Expoflora, era vir em setembro. Aí, quando a festa não aconteceu, as pessoas começaram a perceber que a gente tem turismo o ano inteiro, né? E foi uma surpresa muito agradável, né? E aí, a gente começou a mostrar para essas pessoas que a gente tem muito para oferecer, né? Que não é só o evento em si. E aí, assim, o turismo também está crescendo bastante na cidade, estão aparecendo novas atrações, tem bastante coisa para fazer agora, e aí também essas novidades dentro da proposta, né, das experiências turísticas, que também é uma coisa muito nova aqui. Conhecer a produção de flores faz parte desse roteiro? Também, na verdade, a gente já tem aí a possibilidade de fazer a visitação nos campos de flores através dos nossos receptivos, né? Agora a gente já tem um parque também que tem, e ele foi pensado na visitação, inclusive, que é um pouquinho diferente dos campos de produção normal, né? E esse, por exemplo, é o Blooming Park, e ele também já está dentro da plataforma da Visit, fazendo a comercialização dos ingressos, né? Então, a visitação ela já existia antes, mas agora ela está sendo facilitada através da plataforma. E quando a gente pensa em ir para Olambra, todo mundo quer tirar aquela foto maravilhosa no portal. Eu queria, como você que trabalha com as pessoas que pensam nessa experiência, como é oferecer para elas esse momento, né? Porque é algo que, para nós, pelo menos que não somos da cidade, mas você foi para Olambra e não tirou essa foto? E como é recepcionar esse turista que tem essa expectativa? Para mim é um prazer, né? Eu acho que para quem trabalha com turismo, para quem é formado na área ou só trabalha com isso, esse é o grande prazer que a gente leva do nosso trabalho, né? É a grande recompensa que a gente tem. É o contato com as pessoas e ver no rosto delas essa satisfação, assim, de que elas vieram para cá, de que elas puderam conhecer a cidade, conhecer um pouco mais da cultura, da nossa história, das nossas características, a gastronomia, né? Vivenciar um pouquinho do que a gente tem para oferecer. E aí, no final das contas, elas saírem muito felizes daqui, né? Muito satisfeitas, muito enriquecidas, né? E levando muitas histórias para contar. Eu acho que isso é a grande satisfação. Hoje, como está esse cenário aí em Olambra? Olha, Olambra está recebendo muita gente. Eu tenho acompanhado os números do Moinho, né, que eu faço parte da Associação Povos Unidos, que administra o nosso moinho, e a gente vem acompanhando os dados e, pelo menos com essa informação, eu já posso dizer que a gente já está recebendo mais pessoas do que antes da pandemia. Olha, então é algo positivo,
né? Até porque a gente trabalha no jornalismo, os números diários apontam que Olambra é uma das cidades da região metropolitana de Campinas que tem o menor índice tanto de casos quanto de óbitos em relação à Covid-19, né? E me fala de também oferecer essa experiência nesse momento e uma experiência segura. Não, isso é super importante, né? E eu acho que é uma coisa que vai ficar, inclusive, depois da pandemia, né? E eu acho que Olambra, ela tem um apelo muito forte por conta de a gente ter muitas atrações que são ao ar livre, né? Então as pessoas têm uma tranquilidade maior de estar passeando, né? Sem estar confinada e também com um bom espaço, né? Um distanciamento seguro entre as pessoas. E a maior parte das nossas atrações oferece isso, então isso é muito bacana. E no que a plataforma, nesse cenário atual, Ivone, ela se tornou uma parceira do seu negócio? Olha, eu acho que quando eu fui observando o movimento turístico aqui em Olambra, né, ao longo dos últimos quase 20 anos, né, que eu tô na área, eu percebi que existiam alguns gargalos, né, do turismo. Então, por exemplo, as pessoas podem vir para Olambra para visitar a produção de flores, né? Então elas vão lá dentro das estufas ou elas vão no parque e elas também têm a oportunidade de comprar flores no Garden. E aí eu fico pensando assim, mas tá faltando alguma coisa aqui no meio, né? Então, quando que as pessoas vão aprender a comprar uma flor? Quando que elas vão aprender a cuidar de uma flor? Ou quando que elas vão aprender a plantar uma florzinha ou replantar, né? Comprou uma mudinha, e aí, como é que eu faço para plantar lá no meu jardim? E aí eu acho que as experiências turísticas, elas aparecem como uma forma de resolver esse problema, né? E além disso, também como proporcionar uma atividade diferente, muito rica, né, para as pessoas, para que elas tenham uma experiência, uma viagem muito mais completa. Então, eu acho que eu gosto muito das experiências turísticas nesse sentido, né? Então, eu acho que elas vieram só para agregar. Então, a gente já tinha bastante coisa para oferecer e agora, pouco a pouco, a gente tem montado novas experiências para oferecer para as pessoas, para que elas possam vivenciar a Olambra na sua plenitude. Você disse que, inclusive, quando se fala em movimento, você já tem números maiores que antes da pandemia, em 2019. Quais as perspectivas agora até o final de 2021 e começo de 2022? Olha, eu imagino que agora no ano de 2021 a gente mais ou menos se iguale ou supere um pouquinho aí o ano de 2019, né? Que a gente ainda teve em março um fechamento, então a gente ficou um mês praticamente parado. Então, eu acho que se a gente estivesse trabalhando de verdade, sem nenhum tipo de fechamento, a gente com certeza já teria passado mesmo os números, né? Mas eu acho que ainda assim a gente fica maior do que em 2019. Para 2022, as perspectivas são de crescimento assim exponencial, porque inclusive a gente tem observado que muitas novas empresas estão abrindo aqui em Olambra, né? Especialmente na área da gastronomia, mas também hotelaria também está vindo com tudo. Ou seja, novos parceiros vêm aí. Com certeza, com certeza. Tá certo. Então, Ivone De Witt, muito obrigada pela sua participação, muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Obrigada, agradeço novamente pela participação no programa e deixo aí o convite também para que as pessoas venham conhecer a Olambra, que participem das nossas experiências, que são muito bacanas e que possam conhecer a cidade assim nos mínimos detalhes e ter contato com os nossos moradores, com a nossa cultura e ter uma viagem assim bem rica mesmo. Legal, olha, ficou esse convite no ar e eu posso dizer, já fui a Olambra. É uma cidade maravilhosa, a gente sai de lá, parece que a gente está em outro mundo, viu? Posso dizer, é muito bom mesmo. E a gente encerra o Ser Empreendedor por aqui, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação na TV Câmara nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e também os nossos programas que já discutimos outros temas aqui no Ser Empreendedor. Tem a nossa playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas. Nos siga nas redes sociais e também, se quiser, envie um WhatsApp para a nossa redação.
O número é o 19 978293776. Eu fico por aqui e até um próximo Ser Empreendedor.